E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Muito obrigado de coração por estar aqui comigo mais uma vez, acompanhando mais um vídeo, mais uma aula da nossa certificação Java. Hoje nós vamos falar sobre mais um recurso de loops aninhados, tá? E vamos ver uma forma de ter controle sobre qual loop a gente está querendo, com qual loop nós estamos querendo interagir. Beleza? Então, hoje nós vamos falar de mais um recurso chamado labels, tá? Eu vou explicar os labels e como nós podemos ter algum controle sobre eles. Então, antes de nós irmos para a aula, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e, principalmente, pessoal, o que eu sempre peço para vocês, compartilhem esse canal com aquelas pessoas que vocês sabem que estão querendo aprender a programar ou tirar a certificação Java. Beleza? Então, vamos para a aula. Na aula 25, nós começamos a ver loops aninhados. Se você não assistiu a aula 25, volta aí, dá uma voltada aí na playlist de certificação e assiste a aula 25, porque essa aula aqui tem total conexão com a aula passada. Certo? Então, basicamente, ó, nós temos uma matriz multidimensional que contém temperaturas em determinados dias e determinadas horas. Eu deixei aqui a nossa planilha, tá? Então, nós temos 3 dias aqui e horas de 8 da manhã até 8 da noite. E nós temos, na verdade, uma regra, tá? Que nós temos que implementar, que nós ainda não implementamos. E agora eu quero que vocês façam um exercício. Não, vamos primeiro implementar a regra. Depois a gente faz esse exercício aqui, tá? Então, basicamente, pessoal, olha só. Aqui eu estou só exibindo a temperatura, como eu mostrei para vocês. Mas não é isso que o nosso programa faz. O que o nosso programa faz? O nosso programa, ele lê as temperaturas. E aí ele tem sempre que validar, olha só. Ele tem sempre que validar se, numa passagem de 4 horas, houve uma variação de mais de 10 graus. Se isso for verdade, o nosso programa deve emitir um alerta vermelho. Tá? Então, vamos implementar isso aqui. Olha só. Para vocês entenderem um pouquinho sobre os fors aninhados, eu quero que vocês sigam o raciocínio. Nós temos os dias, tá certo? E nós temos que fazer o seguinte, com base numa temperatura, nós vamos verificar se a relação dela com a anterior dá mais de 10 ou menos de 10 negativo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada variação, tá? Que ela vai receber a nossa temperatura atual, temperatura do dia e hora, foi aquela que eu medi para vocês, né? Temps, que é o nome do array, do dia e hora, menos, aí aqui é que nós ainda não temos, nada definido, porque ó, menos a anterior. Só que cadê a temperatura chamada temperatura anterior? Não tem, certo? Então, eu vou criar uma variável inteira fora do nosso escopo do array interno, tá? Ou seja, tem que estar fora desse escopo aqui. Por que tem que estar fora do escopo desse array? Porque na primeira vez que nós formos fazer a verificação da temperatura, nós já temos que ter a temperatura anterior. Então, ó, eu vou chamar de teante, tá? De temperatura anterior. E eu não posso passar zero, pessoal. Por que eu não posso passar zero? Porque se eu passar zero e a nossa primeira temperatura for 11, quando eu fizer 11 menos zero, já vai dar um alerta vermelho, sendo que é a primeira verificação que nós estamos fazendo naquele dia. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A temperatura anterior, ela tem que receber na primeira vez que a gente entrar no for do dia, a temperatura anterior recebe a primeira temperatura do dia.
Então, basicamente, ela vai receber temps, tá? De dia 0, ou seja, eu quero a primeira temperatura. Toda vez que eu entrar no dia, a temperatura vai receber o primeiro valor do nosso dia, tá? Por quê? Porque quando a gente fizer a primeira verificação, essa temperatura menos a temperatura anterior sempre vai dar 0. Por quê? Porque a temperatura anterior é exatamente a primeira temperatura, tá? Então, ó, eu quero, a minha variação é a minha temperatura atual menos a temperatura anterior, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Se a variação ela for maior do que 10 ou a minha variação for menor que... Opa! Que é isso? Que 10 negativo? Então, nós temos que emitir um alerta vermelho, tá? Alerta vermelho. A temperatura do dia. Aí a gente vai colocar qual que é o dia aqui, que a gente já sabe que é o dia mais 1, né? E aí a gente vai completar aqui. Variou D, e aí a gente vai colocar qual que é a nossa temperatura anterior e vai depois colocar a atual. Temperatura anterior, tá? Para quem, pessoal? A nossa temperatura atual, que é o nosso temps de dia, hora. Beleza? Então, ó, eu estou verificando a variação da temperatura e se essa temperatura variar, a gente vai retornar um alerta vermelho. Beleza? Aqui no final de tudo, eu vou colocar uma mensagem de despedida. Sysout, muito obrigado por usar nosso programa de temperaturas, tá? O nosso alerta vermelho, validando a temperatura do dia, tá? Beleza, pronto. Eu acho que isso aqui já vai cumprir a nossa regra. Quando nós executarmos aqui o programa, ó, veja, validando as temperaturas do dia 1. Teve a variação de temperatura? Não, não teve. Tá? Então ele vem aí, alerta vermelho, temperatura 2. Teve variação de temperatura? Pessoal, olha só, variou de 8 para 26. E aqui eu já peguei um erro. Qual que é o erro do nosso programa? Olha só, variou de 8 para 26. Só que ó, 8 e 26, na verdade, eles estão separados aqui pelo 17. Então, essa verificação era para a gente ter feito. Essa verificação era para a gente ter feito. Mas essa verificação aqui, deixa eu aumentar, acho que está pequeno para vocês aí, né, pessoal? Desculpa. Agora sim, né? Então, ó, de 8 para 17 variou só 9. 17 para 26 também variou 9. De 26 para 15 variou 15, mas ele disse que variou de 8 para 26, só que a gente não tem que fazer essa verificação aqui. O que faltou no programa? Muito simples, pessoal. Muito simples de resolver. Ó. Aqui a nossa temperatura anterior ela está recebendo o primeiro elemento. Tá? Então, quando eu faço essa validação aqui, quando eu faço a variação da primeira vez, menos 1 menos menos 1, 0. Quando eu faço da segunda vez, beleza, eu ainda tenho o resultado que eu quero. 4 menos menos 1 dá quanto? Dá quanto? 4 menos menos 1?
5, né? Ou seja, nós estamos... É maior que 10 ou é menor que menos 10? Também não. Então, o que, que acontece? Quando chega nesse terceiro elemento, aqui nós temos um problema, pessoal. Porque, ó, eu tenho que, na verdade, validar esse elemento com esse. Só que esse elemento, ele nunca virou a minha temperatura anterior. Por quê? Porque a minha temperatura anterior, ela só é setada aqui. Então, como é que a gente faz para resolver, pessoal? Depois de fazer a nossa verificação de variação, a temperatura anterior, ela recebe a nossa temperatura atual. Simples assim, tá? Então, depois que eu verifico, opa, beleza, deu certo? Não, não deu certo, ou não importa, deu certo, beleza. Então, a minha temperatura anterior agora é minha atual, e a minha atual vai ser a próxima, porque nossa hora vai receber mais, e a gente vai pegar o próximo elemento do array. Beleza, galera? Então, ó, então é só isso que a gente precisa fazer. A gente pode até vir aqui e chamar de temperatura atual esse cara aqui, tá? Para poupar mesmo caracteres nossos. Tá? Então, ó, agora eu tenho o nosso T atual menos o T anterior. Aqui também a gente pode usar o nosso T atual, tá? E a gente pode dizer que a temperatura anterior é agora a temperatura atual, tá certo? Então, ó, percebam que somente essa mudança, agora quando a gente executar o nosso programa, o que acontece? Ó, dia 1, teve algum problema? Não, não teve, porque não teve variação de temperatura. Aqui no dia 2, deu um alerta vermelho. Ó. A temperatura no dia 2, ela variou de 26 para 15 graus. E aí, quando isso acontece, perceba, teve uma variação de 11 graus e nós emitimos o nosso alerta vermelho. Beleza? E o que aconteceu no dia 3? Não aconteceu nada demais. Só que, imaginem agora comigo que em um processo, por exemplo, de extração dos dados dessa planilha, nós tenhamos dados dos últimos, deixa eu ver, dos últimos 30 anos, tá? E aí, tipo, o nosso cliente disse assim, cara, eu quero só fazer essa extração rapidinho, porque eu quero fazer uma reportagem sobre a última vez que em um espaço tão pequeno de tempo, de 4 horas, nós tivemos uma variação de mais de 10 graus nessa determinada localidade aí. Então, eu quero que faça o seguinte, assim que você achar a primeira variação de tempo com alerta vermelho, eu quero que você emita a mensagem de alerta vermelho e você saia do programa e não faça mais nada. Então, pessoal, vamos lá. Então, basicamente, o que acontece? Ele quer que isso aqui aconteça. Ó. Quando eu chegar bem aqui, tá? Eu achei o alerta vermelho, tá certo? E aí ele quer o seguinte, ó, beleza, achei o primeiro alerta vermelho, eu tenho que sair do programa. Tem uma maneira simples de fazer isso, tá? Que é o nosso system.exit, que eu tô literalmente saindo do programa. Esse cara aqui, ele tá só dizendo assim, ó, sai, encerra o programa de uma vez, e aí quando nós executarmos ó, a nossa validação, o que acontece? Chegou no alerta vermelho, a temperatura do dia 2 variou de 26 para 15, saiu do programa, interrompeu o programa bruscamente. Só que, olha só, digamos que na minha regra aqui, na verdade, depois de achar o alerta vermelho, digamos que eu tenha outras coisas que eu tenha que fazer antes de encerrar o programa e eu preciso continuar. Então, isso aqui é uma solução porca. Tá? É uma solução preguiçosa que talvez vá funcionar da primeira vez, tá? Mas não é isso que o cliente quer. Pô. Ele quer que, tipo assim, ó, o programa pode até continuar a executar, mas essa validação de temperatura aí, eu não quero
que continue mais, por quê? Porque eu não preciso mais dela. Então, o programa pode ficar, digamos que um programa tenha um menu e tenha que ficar em espera para uma próxima ação. Então, a gente só quer sair do processo de validação. Então, pessoal, o que a gente faz? Lembrem que nós usamos lá no nosso switch uma estrutura que parava a execução do switch. A mesma estrutura nós podemos usar para o for, que é o break. Tá? Então, o break ele também pode ser usado dentro do for, tá? Dentro dos nossos loops. O que ele faz? Ele interrompe a execução do loop completamente, não importa quantos elementos ainda estejam para serem executados, o break simplesmente quebra a execução do loop. Tá? Então, colocando o break aqui, ele vai funcionar. Deixa eu mostrar para vocês. Antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui com a impressão dos elementos, porque vai ajudar na visualização do que está acontecendo. Tá? É o nosso T atual. Tá? Eu vou colocar aqui temperatura. Tá? E agora, quando a gente executar com o break, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Eu vou explicar. Mas tentem entender também. Se possível, pause o vídeo quando você vê o resultado e tente entender por que aconteceu esse resultado aqui. Depois você volta. Então, pessoal, basicamente, o que aconteceu? A gente pegou o 1, o 4, o 7 e o 8. Tá? Aí a gente pegou o 8, o 17, o 26 e o 15, emitiu o alerta vermelho e brecou. Para a gente ver melhor, não ficou muito bom. Eu vou mudar aqui o 26 e o 15. Vão passar agora para cá. Tá? Aqui vai ser o 8 e aqui vai ser o 17. Eu quero que fique bem no meio mesmo, para que vocês vejam o que o break faz com o nosso for. Tá? Então, ó, percebam que a gente chegou no elemento 17, beleza. Tem variação de temperatura? Não. Por quê? Porque ainda é a primeira temperatura do dia. Quando nós chegamos no 26, ele olhou para a temperatura anterior. Opa, só deu 9 de variação. Se deu 9 de variação, continua executando o for. Quando a gente chegou na terceira temperatura, opa, 15. 15 para 26 dá quanto de variação? 11. Né? 11 negativos. E aí é menor que menos 10. Como é menor que menos 10, o que acontece? A gente lança o alerta, dispara o alerta vermelho e sai do for. Como assim sai do for, Adriano? A gente nunca printou a temperatura 8, que é a última temperatura do nosso loop que deveria ser printada. Então, se você voltar aqui no dia 2, ó, aqui no dia 2, a gente nunca printou o 8. Ué, não, isso aqui ficou lixo da última execução. Deixa eu executar de novo. Foi lixo porque eu... Pronto, agora sim. Ó, o 8 ele nunca foi printado. E o que aconteceu? Nós disparamos o alerta vermelho e já pulamos para validar o terceiro dia. Tá certo, pessoal? Então, o break, o que ele fez? Ele cortou essa nossa execução aqui. Mas, Adriano, olha só. Lembra que o nosso cliente falou que nessa planilha dele aqui pode ter 25 anos aí de resultado. Aí 25 anos dá o quê? 3, 6 mil, dá uns 7 mil e poucas linhas de registro, quase 8 mil. Digamos que lá pela linha 20 a gente encontrou o primeiro alerta vermelho. É tudo que o nosso cliente precisa. É só do primeiro alerta vermelho. Se a gente deixar do jeito que está, o que o nosso programa vai fazer? Ele vai ficar iterando sobre todas as linhas, mesmo que ele já tenha encontrado o primeiro alerta vermelho, e nós não queremos isso. Então, pessoal, na verdade, quando nós acharmos a variação, a gente não quer parar de validar as horas. A gente quer parar de validar quem? Os dias. Tá? Só que o nosso break, ele tem uma limitação. Ele só para a execução do loop
que ele faz parte, tá? E é aí que entra o cara da aula de hoje, ó, com 20 minutos, finalmente eu vou falar o cara da nossa aula de hoje, mas ele é tão simples, mas tão simples, que vai ser suficiente a gente falar sobre ele em uns 2 minutos. Eu posso dar um nome para o meu loop, e é esse recurso que nós chamamos de label. Olha só, eu vou chamar o meu for de external for. E aí, ó, eu estou colocando na mesma linha, mas o meu label ele pode estar logo acima do meu loop. Eu acho mais fácil de ler assim, tá? Então eu estou chamando, eu estou chamando esse for aqui de external for. E agora, pessoal, a única mudança depois dessa que eu preciso fazer é dizer o seguinte: eu quero dar o break no meu external for. Acabou. E agora sim o nosso cliente vai ficar feliz, porque quando nós acharmos o nosso alerta vermelho, o programa ele vai parar de executar. Ó. Percebam que ele não precisou validar o terceiro dia, porque nós já tivemos aqui um alerta vermelho no segundo dia, quando a temperatura variou de 26 para 15. E aí a gente saiu da execução do nosso validador de temperaturas. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, é para isso que serve o label, tá? Profissionalmente falando, eu usei isso aqui só uma vez na minha vida e nunca mais foi necessário. E mesmo assim, eu só usei porque fazer a refatoração que seria necessário de verdade para aquele momento não era muito viável. Então foi mais fácil usar o label e dar continuidade na tarefa em outras coisas que eram mais prioritárias. Tá certo? Mas isso aqui, tipo, é bem pouco usado, mas vai cair na prova, então você precisa entender. Então percebam, com uma pequena mudança, agora a gente conseguiu ver que se tiver uma variação, então eu quero que ele pare de executar o nosso validador. E aqui nós usamos o break em quem? No external for, que é o nosso for completo. E aí o que acontece? Ele sai do escopo do for e printa o nosso muito obrigado por usar nosso programa de temperatura e para execução. Então é isso, tá? Não tem mais nada para se falar de labels, tá? Na aula que vem nós vamos falar de um outro recurso, mas de labels mesmo é por aí que fica, tá certo? Então eu quero mais uma vez agradecer você que veio até aqui no vídeo e assistiu e acompanhou, tá? Não esquece de deixar teu feedback. Aí embaixo, na descrição do vídeo, estão todos os meus contatos, tá? Tanto os de rede social quanto os meus contatos pessoais. Fique totalmente à vontade para entrar em contato e eu respondo, pessoal, sempre que dá, tá certo? Eu respondo todo mundo, obviamente, quando eu digo sempre que dá, eu posso não te responder de imediato, mas eu vou te responder, tá certo? Se tiver dúvida, então deixa nos comentários, pode me mandar uma mensagem, não tem problema nenhum, eu atendo todo mundo que entra em contato comigo, galera, e é isso, mais uma vez, muito obrigado, e eu peço de novo, eu peço no início e peço no fim, não esquece de compartilhar o canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar a certificação Java. Um beijão no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima.